Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, revendedor. Tenho certeza que 2024 vai ser um ano de muitos negócios para vocês e o Minaspetro estará ao seu lado, tenha certeza. Atrasamos um pouquinho o início do podcast aqui, é o primeiro podcast de 2024, mas por um motivo muito justo, para dar uma boa notícia, principalmente para a revenda aqui de Belo Horizonte, da nossa capital mineira. Uma notícia boa, ambiental. E se o assunto é ambiental, estou aqui com a minha dupla dinâmica favorita do setor. Primeiramente, Bernardo Souto, chefe do ambiental aqui do Minaspetro, da Fê Combustíveis. E aí, Bernardo, tudo bom? Tudo bom, Guilherme? Boa tarde, Marcinho. Seja bem-vindo novamente. Notícia bom dar, né? Veio um pouquinho atrasada, mas é importante a gente comunicar para o revendedor e deixar ele ciente de algumas coisas que estão acontecendo. Aqui do meu lado, o revendedor que mais entende de meio ambiente do Brasil, Márcio Cruz. E aí, Márcio, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo de volta. Bernardo, obrigado. Feliz 2024 aí para os nossos colegas, né, da revenda aí, sofridos colegas da revenda. Espero que esse ano aí reflita em bons negócios, igual você falou. Olha, para a gente explicar o tema aqui de hoje, eu tenho que fazer um contexto geral aqui de como que funciona o licenciamento ambiental de postos e os dois vão me ajudar. A prefeitura é o órgão competente em muitas cidades para fazer o licenciamento ambiental dos postos. E eles têm que seguir um regramento chamado Deliberação Normativa. Aqui de Belo Horizonte era a DN 61, que desde 2008 não era atualizada. A prefeitura sinalizou para o Minaspetro que já estava na hora de atualizar o texto e o Minaspetro iniciou um trabalho político institucional para colocar a visão dos donos de postos em questões que eram importantes, para tirar a burocracia do licenciamento, atualizar alguns pontos que asseguravam a segurança jurídica, coisas que podem gerar economia para os postos. Foi um trabalho muito denso aqui da equipe institucional, política e técnico-ambiental do Minaspetro. Todo esse texto novo, ele é submetido ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, em que os conselheiros votam, e aí sim temos o nosso novo texto que norteia os regramentos do licenciamento ambiental, que é a deliberação normativa número 110. Falei alguma asneira aqui, Bernardo? Por aí? Não, só esqueceu de falar que um dos conselheiros está aqui sentado com a gente. É verdade. Hoje o Minaspetro, né, já há alguns anos tem uma cadeira lá no conselho. Eu que estou lá representando, a gente é suplente da associação comercial e nesse trabalho aí a gente expôs, né, tanto para a equipe técnica quanto para os outros conselheiros, que são diversos setores lá, setor popular, empresarial, as nossas preocupações para ter essa abertura de diálogo e conseguir evoluir nessa alteração, né, da proposta base que veio da prefeitura da ADN. Bom, o objetivo desse podcast é trazer para vocês quais são os pontos mais relevantes dessa deliberação normativa, para que você entenda em que você está submetido o licenciamento ambiental hoje. Bernardo, acho que o ponto mais importante é com relação à vida útil do tanque, né? Conseguimos mais um prazo e conseguimos uma nova tecnologia que pode ser feita no tanque também, né? Queria que você explicasse tecnicamente, acho que foi um dos pontos de maior negociação com a PBH, queria que você explicasse de que se trata. A legislação do Estado, ela permite a recuperação do tanque. Na verdade, é uma tecnologia que já é empregada fora do Brasil, já é uma tecnologia madura, e a legislação do Estado permitia isso e a do município não. Na discussão da renovação da DN, no aprimoramento da legislação municipal, a prefeitura ela não tinha contemplado o uso dessa tecnologia. E nós levamos a possibilidade para a prefeitura, inclusive essa nova tecnologia foi objeto de uma atualização de uma norma da BNT, e ela basicamente é a gente fabricar um tanque dentro do tanque que está enterrado. Então o revendedor ele não vai ter o transtorno, né, o aborrecimento de ter que parar o posto, de ter que quebrar o posto. A gente tem um ganho de economia de material, de gás de efeito estufa, e a gente consegue quantificar isso. A gente não precisou levar
o detalhamento disso para a prefeitura, mas o setor técnico da prefeitura, num primeiro momento, Marcinho deve lembrar, e você também que estava na reunião, eles foram muito simpáticos a adotar essa tecnologia, desde que tivesse uma segurança. E a segurança a gente foi mostrando ao longo do caminho do amadurecimento dessa discussão junto com a prefeitura. Então houve um ganho hoje, quando a gente estava discutindo a legislação na prefeitura, a proposta inicial que veio era para os tanques terem 30 anos de vida útil. E a gente conseguiu mostrar que a legislação poderia permitir 35. Além desses 35, a gente mostrou e provou o uso da tecnologia. Então hoje um tanque ele pode ter os 35 de vida útil, mais os 20 anos do uso dessa tecnologia, né? Os fabricantes de alguma dessas tecnologias, eles garantem uma vida útil muito maior, mas para o que a gente estava querendo discutir e pontuar e provar junto com a prefeitura, os 20 anos acho que ficou de bom tamanho para o revendedor. Márcio, 30 para 35, mais a possibilidade de revitalizar. A economia boa, né? Você acha que... Então, Guilherme, isso é importantíssimo ser bem esclarecido para o revendedor, porque do nosso ponto de vista, você ter a possibilidade de fazer uma reforma num tanque que está instalado e que está chegando ao limite da vida útil dele, sem ter que tirar ele do chão, quebrar a pista, passar a tubulação nova, isso é muito importante. E isso traz economia enorme, porque você não tem uma perda operacional com aquela obra que é sempre muito difícil no posto de gasolina, sempre muito mais demorada do que a gente gostaria, perda de contato com a clientela, perda de faturamento e gastos enormes, né? Até que a economia que ela não vem tanto na escala do quanto você vai gastar, mas nesses outros atributos que você não precisa paralisar a sua atividade, e a paralisação ela é parcial, ela é por tanque que está sendo feito essa reforma. E um detalhe importante é que a opção que existia antes era só trocar o tanque. Hoje existe a opção de trocar o tanque e a opção de, vamos dizer assim, reciclar o tanque. Então o revendedor ele pode escolher qual caminho que ele vai seguir, né? A tecnologia, para o Brasil, ela é recente para o segmento de postos. À medida que ela for ganhando escala, a tendência é ela ficar cada vez mais competitiva. Bernardo, deu certa polêmica na negociação com a prefeitura a questão dos documentos de gerenciamento de áreas contaminadas. Vamos submeter isso ao conselho agora, né? Acho que foi um ganho técnico muito importante também, né? Queria que você comentasse. Acho que um dos requisitos, né, que estrutura o Sistema Nacional de Meio Ambiente é a participação, né? E do jeito que foi colocado a primeira proposta, as modificações da legislação de área contaminada, elas não iam ser sequer debatidas no Conselho. E isso isso a gente entende que é um retrocesso. É claro que o aprimoramento da legislação é bem-vinda, é necessário, mas esse aprimoramento ele tem que ser construído com a sociedade, né? A grande crítica que a gente colocou para a prefeitura não foi contra o aprimoramento, mas a forma de levar isso ao conhecimento do público previamente para que isso seja debatido e amadurecido. E o princípio democrático, né, Bernardo? O conselho é composto por diversos setores, igual mencionei antes. É o direito da sociedade de expressar sua opinião sobre uma eventual alteração da norma que vai ser aplicada a ela. Então, a prefeitura, num primeiro momento, queria tirar esse debate do conselho, passava a ser simplesmente a edição de normas técnicas internas, e o Minaspetro conseguiu convencer da importância desse papel de controle social, democrático, para que eventuais alterações do texto de gerenciamento de áreas contaminadas passem pelo conselho. É bom lembrar também, Marcinho, que a gente pediu, inclusive, para ter uma segurança nessa alteração de procedimento, né? A gente conseguiu convencer a prefeitura e levar para eles a importância de ter uma segurança jurídica na alteração de um procedimento para outro.
em decorrência de uma mudança da legislação da ABNT. A gente tem que entender que a ABNT, ela não é lei, mas quando ela é citada pela lei, ela acaba sendo obrigatória. E o fórum de discussão da ABNT é um fórum em que participam todos os interessados, mas é um fórum que, se você perguntar para as pessoas no dia a dia, eles não vão sequer entender o que é a ABNT. Né? Então, acho que é importante a gente pontuar que a gente procurou também ter uma segurança jurídica nesse processo de gerenciamento. Né? Os postos são áreas potencialmente poluidoras, a resolução do CONAMA, que trata sobre licenciamento, exige o estudo de passivo. Isso é uma realidade que a revenda tem que entender, mas a prefeitura, o setor público também tem que entender que existem formas de discutir isso e formas de executar isso. Né? Não adianta a gente levar o cumprimento da legislação a um patamar em que depois o empreendedor não consegue pagar as contas dele e não consegue sobreviver. Né? Então a gente está levando essa situação aí, a gente levou isso para a prefeitura para que eles entendam também que tem que ter uma segurança jurídica no processo de gerenciamento. É interessante, Bernardo, falar de segurança jurídica, né? Que a gente escuta de alguns consultores uma reclamação recorrente de que às vezes eles fazem um estudo, eles são contratados para fazer um estudo de investigação, apresentam esse estudo com base naquilo que existia vigente no momento que eles entregaram e vai gastar um tempo aí para ser analisado pelo órgão ambiental. Quando ele é analisado pelo órgão ambiental, às vezes já tem alguma norma técnica lá da ABNT, por exemplo, nova. Já tem uma técnica sendo adotada diferente. E aí o órgão ambiental pede para refazer o estudo, sem levar em consideração que o dispêndio já foi feito, sem aproveitar aquele documento. Então isso também foi uma das tentativas de segurança que a gente tentou inserir no texto base, e aí vai depender um pouco também da boa vontade de aceitar essa situação da equipe técnica. Falando de equipe técnica, acho que é importante a gente pontuar e deixar registrado que em uma das reuniões que nós participamos com a prefeitura, né, eles sempre foram muito solícitos. Acho que a gente tem que destacar isso, né, a participação do secretário Zé Reis, sempre presente para discutir, aberto ao diálogo, o Pedro Franzoni, o Everton também. Em uma das reuniões, o Everton e o Pedro colocaram todos os técnicos que analisam processos de postos na prefeitura de Belo Horizonte. E eram tantas pessoas, nós 3 estávamos presentes, eu contei, foram 13 analistas ambientais e das mais diversas formações. Né? Hoje tem engenheiro civil, geólogo, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro mecânico, todo esse time que forma o setor de análise da prefeitura com relação ao licenciamento de postos. Acho então, que é o que a gente espera de uma administração pública moderna, né, Bernardo? Assim, ouvir todos os lados, ter a visão técnica, mas ouvir o setor produtivo. A gente vê muitas vezes muitos órgãos tomando medidas, às vezes, que são meio autocráticas. Não foi o caso na PBH, né? Eu acho que nos ouviram bem, foram muito democráticos, né? Eu acho que estamos com uma interlocução muito boa lá no órgão, né? Por aí. Aonde eu acho que a gente sempre teve uma interlocução boa na prefeitura. O que o ganho maior foi o fato de a gente participar, na minha opinião, de mais reuniões. Né? A prefeitura não foi igual a vez passada da DN 61. Olha, eu lembro muito bem. Eu estava aqui no Minas Petro, o DK falou, olha, vai ser pautada a DN semana que vem, o texto tá aí, você opina e me manda que eu vou mandar para lá. Né? A participação do Minas Petro no diálogo passado se restringiu a isso. Né? Nesse não foi. Quantas reuniões nós fomos na prefeitura? Nossa, 5, 6? Começou em outubro de 2022. Outubro de 2022. Começou a discussão disso. De outubro de 2022 a setembro de 2023, né? Praticamente um ano. Exatamente.
Bernardo, a ADN é um documento bastante técnico. Vou ler um trecho aqui que eu acho que é importante você comentar, que a gente conseguiu inserir no texto, obviamente com a anuência da Prefeitura e do Conselho. Sujeitam-se ao licenciamento ambiental corretivo, nos termos do artigo 17º da Deliberação Normativa 102/20, os estabelecimentos implantados ou em operação no município que, até a data da publicação desta norma, não possuem licença ambiental de operação, independentemente de convocação. Isso, pelo que eu entendi, é para evitar obrigações e aprovações de outros órgãos, é mais ou menos isso? Traduz aqui para nós. O licenciamento corretivo, ele é um licenciamento de empreendimento que não teve licença, né? Ou que ele não teve licença, ou que ele perdeu a licença dele, não entrou com a renovação, ou entrou com a renovação e não conseguiu renovar. Entendi. E o que a gente pontuou muito na prefeitura? A gente pontuou que, como o licenciamento em Belo Horizonte, ele é multifacetado, ele envolve a parte de meio ambiente, ele envolve a parte urbanística, ele envolve a parte de drenagem, e ele envolve a parte de trânsito, a interface do posto com a calha viária, né? Passa pela BH Trans, passa pela Sudecap, passa pela postura urbanística. A gente está pontuando que o licenciamento corretivo, a prefeitura tem que observar a existência de projetos aprovados anteriormente, né? Não é uma garantia de que a prefeitura vai seguir homenagear esses projetos anteriores, mas isso foi um debate muito intenso na prefeitura de que o licenciamento ambiental é para controle ambiental. BH Trans, a pessoa tem um projeto, vamos aproveitar, vamos tentar aproveitar aquilo que pode ser aproveitado, inclusive para prestigiar o princípio da eficiência administrativa. Legal. Então é mais ou menos isso. Menos burocracia, né, Márcio? Por aí. E custo, né? Custo, prazo, isso tudo corre contra a gente. Verdade. Então, se aproveitar um documento já aprovado pelo órgão competente, que já está implantado, que já está em operação, e aí por um motivo, igual o Bernardo pontuou, durante o processo de renovação não cumpriu um prazo e a renovação deixou de ser uma renovação, virou uma licença ambiental corretiva. Você poder aproveitar lá um projeto de passeio aprovado, implantado, é o caminho correto, né? Bernardo, outro tema que deu grande debate, eu acho que o entendimento estava um pouco dissonante do nosso, é a questão do Arla, né? Pessoal colocando o armazenamento do Arla e mudando a classe do empreendimento. Trouxemos para o texto também para a gente ficar seguro, é isso? A gente pediu para esclarecer isso. Legal. Nós temos alguns... o Estado de Minas Gerais, o licenciamento... antigamente, antes da reforma administrativa, o licenciamento era feito pela Suprans. Hoje é feito pela URCA, que está vinculada, está debaixo do guarda-chuva da FEAM. Algumas Suprans estavam pegando o armazenamento do Arla e incorporando ao armazenamento de combustível. O licenciamento ele é dividido ele se torna mais complexo à medida que o armazenamento, a capacidade de armazenamento de combustível aumenta. Um posto que tem até 90 metros cúbicos de armazenamento subterrâneo, ele é um licenciamento mais simples. Um posto que tem mais de 150 metros cúbicos, ele é um licenciamento mais complexo. O que o pessoal estava fazendo, de alguns órgãos ambientais do Estado, e aí é um outro desafio que a gente tem para uniformizar isso no Estado, era pegando o armazenamento subterrâneo do Arla e incorporando, considerando ele como se fosse um armazenamento de combustível. A gente aproveitou a discussão da prefeitura para que essa situação não aparecesse no curso do processo do licenciamento em Belo Horizonte, né? Porque são muitos técnicos, amanhã o corpo técnico que está na prefeitura sai, muda, e aí muda-se o entendimento e a gente tinha uma oportunidade de resolver um problema que é presente no Estado, mas que poderia ser futuro na prefeitura.
Então, e isso vai ajudar a gente, inclusive, a dirimir essas questões no Estado também. Então, era para separar. Ó, combustível é uma coisa, o Arla é outra. Perfeito. Bernardo, não está dentro da ADN, mas foi uma grande vitória ambiental do Minas Petro, da área política e institucional também. Veio via decreto a isenção da área de fruição para Poços de Belo Horizonte. Queria que você falasse o que representa isso. Fica aqui o agradecimento. Participamos de reunião, Márcio e eu, com o vereador Wesley Moreira. Encampou a pauta, tem uma entrada muito boa na prefeitura e fez toda essa interlocução com a PBH, com o secretário Castelar. Então veio via decreto assinado pelo prefeito e isentou os postos da área de fruição. Queria que você me explicasse. Teve gente que me perguntou o que é área de fruição. Tem revendedor que nem sabe o que é. Queria que você explicasse assim, desde o início, do ponto de vista didático. O que é uma área de fruição e qual que é o impacto do benefício positivo sobre isso aqui nos postos de BH. Uma área de fruição é uma contrapartida em que o particular oferece um espaço para uso público dentro do empreendimento dele. É como se você criasse uma praça, uma área de convivência. Num posto de gasolina, o que a gente sempre pontuou para a prefeitura é que um posto de gasolina, ele possui uma atmosfera classificada. O que é isso? Uma atmosfera explosiva. E você ceder uma parte deste imóvel para que seja implantada uma área de convivência dentro de um perímetro de risco, isso era uma temeridade, né? A prefeitura não fazia uma distinção de atividade para usar a área de fruição. A área de fruição ela era exigida em ruas que são chamadas de centralidades, são classificadas como centralidades. Então, a gente expôs isso em muitas reuniões na prefeitura, foi um debate também. Foi um trabalho longuíssimo, hercúleo, né? A gente levando essa situação de risco, né? Porque se amanhã acontece um acidente, o primeiro a responder é o dono do posto, sendo que ele não foi obrigado a ter que implantar aquela área de fruição, que é incompatível com a natureza do negócio dele. Então foi acho que a gente tem que agradecer as pessoas envolvidas, né? O vereador Wesley, quem conseguiu levar essa discussão adiante na prefeitura, o Castelar, acho que o próprio secretário Zé Reis também pontuou. Leonardo Castro também, né? Foi muito importante. Castro, sim. E deixar claro que isso não é um privilégio, né? Uma coisa é você implantar uma área de fruição num condomínio edilício, numa papelaria, agora num shopping center, num posto de gasolina. Eu queria até aproveitar que a questão da imposição de implantação da área de fruição, ela não era razoável do ponto de vista técnico, que é o que você colocou, porque é um ambiente perigoso, e não era razoável do ponto de vista nem urbanístico, para a maioria dos casos. Por quê, Bernardo? Porque posto, ele só passava a ser exigido a área de fruição porque ele tinha que passar por um processo de renovação da licença ambiental. Então, quando você equipara um imóvel parede com posto, que tem um habite-se, mas não tem uma atividade que tem que passar por renovação de licença ambiental, não era exigido. Ele já estava implantado. E, de repente, um posto, simplesmente porque tinha renovação de licença ambiental, mas que já estava implantado e que tinha habite-se, tinha que passar por esse mesmo processo. Então, para quem já estava implantado, não era justo, porque o vizinho dele não tinha que fazer. E para quem não ia implantar, não era razoável, porque era perigoso você colocar uma área de fruição pública dentro de um ambiente igual ao nosso. Ô Marcinho, é uma questão jurídica. Decisões reiteradas do STJ mostram que modificações subsequentes na legislação urbanística não afetam o que está consolidado, desde que regularizado. A baixa habites é o atestado de que aquele imóvel cumpre a legislação de posturas da época em que ele foi construído. Mas como a renovação de licença é periódica, existe uma confusão nisso daí. E foi muito bom que o vereador
compreendeu toda essa situação e levou essa pauta para frente, né? Nós levamos ele para dentro de um posto, né, Márcio? Não sei se você lembra, fizemos a reunião Fizemos uma visita ele, dentro de um posto, isso, exatamente. com a equipe técnica dele. Essencialmente, gente, ninguém quer passar tomar uma cerveja na frente do posto, né? Barulheira de caminhão, cheirando gasolina. Sim, não tem menor sentido. Era um posto até na Cristiano Machado, assim, que você vai colocar aonde? Vai tirar essa vaga de abastecimento? Vai tirar a troca de óleo? Provamos ali para ele na completamente prática, incompatível. Né? Exatamente. Foi. Bernardo, mais algum ponto da ADN, questões ambientais, já para a gente finalizando aqui, agradecer a presença de vocês dois, para a gente fechar. Não, eu acho que é importante o revendedor entender a legislação ambiental. Hoje a prefeitura tem um corpo técnico extremamente capaz, estão em cima das exigências, né? O Marcinho conhece bem isso. Né? Você faz o protocolo de uma condicionante, a resposta chega muito rápida, né? E o revendedor tem que estar atento, né? Com as obrigações ambientais, né? E o Minaspetro segue nesse caminho aí diligente de defender os interesses da revenda, mas tentando compatibilizar, né? E compatibilizando de fato as exigências do poder público com a perpetuidade do negócio. Márcio, agradecer a sua presença e parabéns pelo trabalho também, né? Eu acho que foi um trabalho muito importante da área técnica, ambiental, política. Você, né, como conselheiro já experiente, eu queria suas considerações finais desse trabalho longo que foi feito. O trabalho não termina, né, Guilherme? É verdade. A gente tem que manter muita atenção aí, até para futuros ganhos que possam ser necessários. Mas eu te falo que, igual você... Bernardo mencionou na ADN lá atrás, quando foi feito, e nessa agora, o papel que vocês, a equipe do Minaspetro, tiveram foi fundamental para poder construir a força política, técnica, de convencimento, troca de informação. Então a gente agradece aí a administração do Rafa por ter colocado pessoas boas que estão nos ajudando a mostrar ali os grandes problemas. Convidar o revendedor também a toda vez que ele tiver um problema, expor esse problema para o Minaspetro, porque é muito difícil pontualmente o Minaspetro conseguir auxiliar. Mas compilando esses casos, conseguindo trazer um número, foi aberto na prefeitura a possibilidade de reuniões periódicas. E a gente tem que usar esse espaço para mostrar, olha, verdade, nós estamos tendo aqui diversos casos que estão com esse tipo de problema. Que solução que a gente pode tentar dar? Exatamente. Então tentar, né, ampliar esse trabalho, e foi aberto esse diálogo, acho que é o momento da gente tentar usufruir. Mas parabéns para você, Guilherme, parabéns, Bernardo também, viu? Parabéns para nós. Parabéns para você também. Para nós. E não só em Belo Horizonte, tá? Se você tá com algum problema aí de interlocução na sua prefeitura, questões ambientais, nós já temos a experiência aqui em Belo Horizonte, dá pra gente levar toda essa interlocução, esse traquejo político e técnico que tivemos aqui em Belo Horizonte para a sua cidade, caso você esteja tendo problema aí também, beleza? Encerrando o primeiro Minaspetro Cast do ano. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.